É isso aí, gurizada, tamo junto aí, jovens de todo o Brasil, sei lá, de fora, de dentro, de fora do Brasil, nós estamos aí, né? Eu sou Lucas Gomes, moro aqui em Porto Alegre, estou servindo a Deus aqui e tentando ser fiel a Ele no meio de tantas coisas, num mundo de tantas mudanças. E deixa eu falar contigo nessa noite tão especial sobre ser fiel até o fim. Tu já deve ter ouvido bastante coisa nesse sentido na tua igreja, na tua vida, e especialmente essa noite eu acho que já começa a ficar claro no teu coração sobre o que é ser fiel até o fim. Mas fiel a quem? Ao quê? Eu acredito que essa noite nós temos falado de modo geral em termos de fidelidade para com Deus e sua obra. Mas antes de tudo isso, nós precisamos pensar que quem define o conceito de fidelidade não sou eu, não é tu, não é a cultura vigente, mas a palavra de Deus. E é por isso que nós olhamos para ela e ouvimos aquilo que Deus tem a dizer sobre fidelidade e Ele como sendo o principal exemplo disso. Nessa cultura relativista, alguém poderia dizer que é extremamente fiel aos suas 5 esposas ou 6 maridos, ou enfim. Fidelidade se tornou um cartãozinho que tu vai na barbearia, faz ali por um carimbo, daí fez 10 cortes, 10 carimbos ali, tu ganhou de graça. Será que fidelidade é isso? Nós vivemos uma cultura muito relativizada, que esvazia significados e preenche as palavras com novos significados. Então temos que olhar para a Bíblia. E basicamente a tradução da palavra fiel nos seus originais fala sobre fidelidade, sobre ser confiável, sobre confiar, sobre ser fiel, logicamente, crente, acreditar fielmente nisso, né? E não somente o confiar, mas também ser de confiança. Não é só eu confiando em algo, sendo fiel a algo, mas uma fidelidade que vem da parte de Deus para mim também. Deus é fiel e Ele nos pede fidelidade. Até quando? Até o fim. Quando eu penso em fidelidade, logo me vem à mente alguns textos bíblicos como estes, que diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 21. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, mas sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Então, inspirado por estes textos, eu comecei a me perguntar: o que é fidelidade para Jesus? O que foi fidelidade na prática? E eu queria te dar uma chacoalhada e te chamar para pensar na fidelidade na prática, no dia a dia. Para Jesus, a fidelidade na prática foi morrer na cruz, dar a sua vida, abrir mão dos seus direitos de filho de Deus, da sua própria vida para salvar pessoas que se opõem a Ele. E Ele foi fiel ao ponto de entregar a sua vida por pessoas infiéis. Que loucura! Mas é verdade. Jesus entregou a sua vida por mim e por ti. E se hoje tu ainda não teve um encontro com Cristo, tu ainda não entregou a vida para Jesus, faça isso agora. Nos procure, nós queremos te ajudar a fazer essa descoberta, a entregar a tua vida nas mãos desse Jesus que abriu mão de tudo, por ser fiel ao Pai e também ser fiel à salvação que Ele nos oferece. Jesus Cristo não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, sempre fiel, e todas as vezes que um infiel voltar-se para Ele, Ele será fiel e perdoará. Precisamos ser fiel ao que cremos e ao propósito de parecermos com Cristo. Outro exemplo que eu penso aqui e quero falar desse versículo contigo é da fidelidade na prática da vida do apóstolo Paulo, que teve um encontro com esse Jesus. E isso mudou tudo em sua vida. Penso que esse versículo resume um pouco de como Paulo viveu a fidelidade a Jesus até o fim. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo,
se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24. Fidelidade é não se considerar maior do que o ministério. É isso que eu aprendo primeiramente nesse versículo. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, disse Paulo. Paulo parte da convicção de que sua própria vida não é o mais importante. Paulo entende que tudo é sobre Jesus e não sobre ser conhecido ou fazer seu nome famoso. Gente, o lance de Paulo era que Jesus tivesse seguidores e não ele. Paulo amava a vida, mas entendeu que viver é Cristo, ou seja, o valor de Paulo estava em Cristo e não nas coisas que ele fazia. Atualmente, me parece que muitas pessoas entendem o ministério como um degrau, para que essas pessoas possam escalar esses degraus e chegar ao fim e atingir a sua própria fama, ser um político de sucesso ou uma pessoa de projeção, com poder, grana, sei lá. Enfim, eu não estou aqui para julgar, mas eu quero te dizer que o ministério e aquilo que a gente faz para Deus não é uma escada, que nós vamos galgando cargos, mas não é sobre nós, é sobre Jesus. Biblicamente, me parece que nós temos que abrir mão do prestígio pessoal para que Jesus apareça. Paulo não tinha medo da morte. Precisamos expressar nossa fidelidade a Jesus com mais coragem e mais amor, menos polêmica e mais ação. Eu não estou aqui para ganhar debates, eu estou aqui para ganhar pessoas para Jesus. Outro fato que nós aprendemos aqui é que fidelidade é concluir satisfatoriamente a jornada. Paulo diz o seguinte: se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Muitas vezes jovens começam muito bem, com um potencial incrível, mas logo desistem de servir ao Senhor no seu ministério, na sua igreja, de caminhar com Jesus. Diante dos problemas e da falta de clareza, de estruturas, de submissão e às vezes falta até de caráter, muitos desistem de completar o ministério que o Senhor Jesus nos confiou. Terminar bem a corrida é o mais importante. Quantas vezes atletas começam mal na sua partida, times começam mal, mas terminam vitoriosos. E o meu desejo é que tu termine bem a tua corrida. Corrida, tal como outros esportes, exigem muito do atleta. E falando até com corredores, eles me disseram que a mente e o espírito e o foco são o mais importante. Claro que o treino é importante, mas quando vem a dor, quando vem o imprevisto, quando vem a chuva, o que te mantém forte é aquilo que está dentro do teu coração, da tua mente, o porquê que tu estás correndo, porquê que tu queres aquela vitória. E eu queria falar contigo sobre essa força que vem de dentro, que é a força do Espírito Santo que Jesus coloca dentro de cada um de nós para que a gente conclua essa jornada, essa corrida com fidelidade. No ministério, a força que vem de dentro é o chamado, é a presença do próprio Jesus, é o poder do Espírito Santo, e mesmo em dias difíceis nós nos manteremos firmes. Termine bem a sua corrida, pois quem te chamou não foi a igreja, foi Jesus. Jesus Cristo te chamou. Ele é que confia esse ministério a nós. Termine bem a sua corrida. Interessante que Paulo diz que Jesus confiou o ministério a ele. Jesus também tem confiança a nós. Ele deposita a confiança de que iremos sim servi-lo. E por último lugar, fidelidade é testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O versículo nos diz que Paulo ele era fiel, ele queria completar a carreira, ele queria fazer, mas fazer o quê? O quê? De testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Nós pregamos, cantamos muitas coisas, escrevemos sobre muito, mas nós temos uma só mensagem: o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho é a boa notícia de que não precisamos mais ser escravos do pecado e nem pertencer às trevas, mas à salvação em Jesus. Seja fiel à mensagem do Evangelho. Nós não temos outra, nós não temos uma própria mensagem. A nossa mensagem é o Evangelho de Jesus Cristo. Todos os ministérios, todas as músicas, todos os congressos, todas as lives, todos os vídeos devem apontar para uma pessoa só: Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho fiel
é o evangelho da graça, do favor imerecido, do que não merecemos e Deus nos deu por sua fidelidade. Ser testemunha desse evangelho da graça de Deus é o quê? É o fato de você relatar, contar, passar adiante a transformação que o evangelho tem feito na tua vida e de outras pessoas. E claro, logicamente, o relato das escrituras, o relato daquilo que Jesus fez, logicamente, mas isso em ação na tua vida te torna uma testemunha de Cristo, porque a palavra e a vida de Jesus tem transformado a tua e a minha vida. Todos sabemos isso. Mas como tu tens testemunhado da graça de Deus? Ser fiel até o fim na prática é não se considerar maior que o ministério. É concluir satisfatoriamente a jornada. É testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Fica com essa mensagem aí, eu estou à tua disposição e que Deus te abençoe.